Muitas informações novas no campo, aqui não no campo de batalha, mas no tabuleiro dessa questão envolvendo a guerra na Ucrânia. Por isso a gente traz aqui Fernanda Manhota, nossa analista de internacional ainda nos Estados Unidos. Manhota, muito boa tarde, bem-vinda. Como é que você vê toda essa mudança de tom em relação a Volodymyr Zelensky no momento em que vários artigos, publicações na imprensa americana foram mais incisivos em direção a Volodymyr Zelensky, New York Times soltando editorial, se não me engano. Queria que você trouxesse o seu olhar, inclusive por meio do que a imprensa americana, de como a imprensa americana estava tratando o assunto, chegando ao ponto de Volodymyr Zelensky adotar um tom bastante apaziguador, diplomático e até, de certa forma, capitulando em relação à pressão dos Estados Unidos depois de Donald Trump anunciar o fim da ajuda militar ao país. Oi, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Você resumiu muito bem, né? Atitude de recuo de Zelensky no contexto. Seguimos te ouvindo. Deu uma falhada ali no áudio, então tá bom. Mas agora a gente está te ouvindo normalmente, desculpa. São os dilemas da globalização, da tecnologia, da comunicação, nos tempos complexos que a gente vive. Bom, eu vou falando aqui, se qualquer problema acontecer, vocês me avisam. De qualquer maneira, o que eu ia dizendo é que você tem toda a razão quando se trata dessa percepção de recuo. Na verdade, é isso que todo mundo tem aventado aqui nos Estados Unidos e quando a gente observa mesmo na imprensa europeia. Apesar de, logo depois do bate-boca que a gente acompanhou entre os dois líderes, ter acontecido, e aí os líderes europeus em geral saíram em defesa, né, do Zelensky, que fez uma verdadeira peregrinação para tentar mostrar que ainda goza de prestígio, de apoio, sobretudo no continente europeu. O que a gente sabe é que na prática não há condições de seguir com esse conflito sem o apoio, sobretudo militar, dos Estados Unidos, né? Então, Zelensky recua nesse momento, logo depois do presidente Trump ontem anunciar que os Estados Unidos interromperiam toda a ajuda militar enviada à Ucrânia. Isso foi aqui, Yuri, nos Estados Unidos, recebido com algum nível de ruído. Nem todos os republicanos concordam com essa decisão do Donald Trump, mas ainda assim parece uma visão majoritária, o que dá a Donald Trump um certo conforto em fazer esse tipo de movimento. Para vocês que estão nos assistindo terem uma noção, mais de 50% de toda a ajuda humanitária que a Ucrânia recebeu desde o início do conflito de guerra de escalada total em 2022 vem dos Estados Unidos. Se a gente somar, por exemplo, o que contribui Reino Unido, Alemanha, Polônia, que são grandes contribuintes, além de outros países da OTAN, a gente não tem, com todos esses países juntos, nem metade do restante. Então, os Estados Unidos são fundamentais, não só em volume de recursos, Yuri, mas também na ponta da tecnologia que esses recursos possuem. Para vocês terem uma ideia, os sistemas de defesa antiaéreos, que são fundamentais, sobretudo para proteger grandes cidades como a capital Kyiv, né, usando o que eles chamam de sistema Patriot, é algo que dependeu dos Estados Unidos. Então, se a capital não foi totalmente devastada, em parte é por conta desse sistema de defesas. A gente tem artilharia, veículos blindados, munição, além de toda a capacidade de inteligência e treinamento. Existem também alguns recursos que entraram no conflito só porque os Estados Unidos estiveram dispostos a oferecer, como é o caso dos sistemas HIMARS, como a gente costuma dizer, além de sistemas anti-tanque, que são os chamados Javelin, né? E também os sistemas antiaéreos, que são os Stinger. Então, são os nomes específicos da indústria de defesa, mas que são de alta tecnologia, de ponta, e que dependeram dos Estados Unidos, deram resiliência à Ucrânia. Só para vocês terem uma ideia, naquele período ali entre 2023 e 2024, quando o Congresso americano demorou um pouquinho mais para aprovar recursos de envio de novos equipamentos para a Ucrânia, por esse curto período de tempo que foi interrompido o repasse, né, dos equipamentos, a Ucrânia chegou a ter que remodular a sua estratégia da guerra, chegou a ter que recuar tropas, inclusive chegou a ter que racionalizar um pouco, ali, racionar e racionalizar
alguns equipamentos, faltou munição, isso por alguns meses de interrupção da ajuda. O que significa, portanto, né, que digamos, withdrawal, uma saída total dos Estados Unidos, como o Trump está ensejando agora, seria realmente condenar a Ucrânia à sua própria sorte, portanto, a perda definitiva dessa guerra. Então, Zelensky agora volta atrás, tenta buscar um tom mais reconciliatório, porque sabe que não tem como continuar nessa guerra, ainda que ele tenha o apoio dos europeus. Deu uma falhadinha só no final aqui da conexão com a Fernanda Manhota, mas a gente conseguiu pegar todo o raciocínio e toda a análise da Fernanda Manhota. Não sei se ainda a gente está conectada com ela, se não, a Manhota volta ainda nesta edição do CNN 360. Ainda tem vários assuntos para a gente tratar. Esse é um dos principais que está dominando o noticiário de hoje, né? O dia seguinte, o day after, literalmente, do anúncio de Donald Trump ontem ao cortar essa ajuda militar que é tão crucial para a campanha da Ucrânia de resistência à invasão russa do seu território, uma invasão que já ocorreu há 3 anos, mas tem mais assuntos para a gente tratar, claro, com a Fernanda Manhota ao longo de hoje.